Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estão me ouvindo direitinho? Tá no centro. O áudio tá bom, meus amores? Vamos fazer questões hoje. Alguém quer começar escolhendo a primeira questão para nós fazermos? Eu vou aqui direto para os propostos, mas caso haja um exercício de aprendizagem que você queira que eu faça, aí nós corrigimos, tá bom? E é, Eu vou pegar ele do meu livro. página de número 67 do livro, tá bom? Professor, bom dia. Quando o senhor passar para a parte de indústria, o senhor pode falar um pouco sobre o taylorismo, que eu não entendi direito. Tem aqui sem áudio aqui, não sei porquê. Ah. Pronto, pode repetir, Ana Luísa? Não sei só o que você falou, mas Quando o senhor passar para a parte de indústria, se o senhor podia falar um pouco sobre o taylorismo, porque eu não consegui entender muito bem. tá bom. Deixa eu falar logo rapidinho para você. Ana Luísa, Taylor, a palavra Taylorismo vem de Frederick Taylor, que foi um cara que viveu no final do século XIX, para o início do século XX, e ele defendeu uma ideia de que você poderia ter, só um minutinho aqui, deixa eu botar a câmera para vocês, de que você poderia melhorar a produção. E quando a gente fala melhorar a produção, significa você ter uma produção maior com um custo menor. E o que acontece? Ele percebeu, deixa eu só botar aqui a câmera da pronto, deu certo agora. Ele percebeu que se você pensasse racionalmente a indústria, dividindo trabalho intelectual e trabalho manual, você poderia ter, com a mesma quantidade de funcionários, uma produção muito maior. Então, é o que a gente chama de racionalização da empresa. Você vai gerar um lucro maior porque você vai produzir mais com o mesmo custo operacional, digamos assim. E ele defendia, por exemplo, dividir o trabalhador em etapas diferentes. Então, você colocaria um trabalhador para fazer uma etapa específica de um trabalho. E como ele ia fazer um trabalho repetitivo, ele se tornaria especialista naquele trabalho. E ao invés, por exemplo, dele fazer uma cadeira por completo somente ele fazia só uma parte, que é cortar os ferros, por exemplo, da cadeira. Ele cortaria mais ferro, teria mais produtividade. E a repetição faria com que ele desenvolvesse uma técnica ainda mais rápida, melhorando ou otimizando a produção. Então, basicamente, ele defendeu esse tipo de produção. O Ford, ele aplicou isso e mais outras coisas na indústria Ford. Então, o que eu vejo que o Ford fez? Ele aplicou coisas que Taylor fez, o Taylorismo, e criou coisas particulares na indústria Ford, como, por exemplo, a esteira rolante. Foi a ideia do próprio Henry Ford. Ok, Ana? Obrigada, professor. Por nada. Até tanto que na aula gravada ontem eu falei que, de certa forma, se você levar em consideração, daria até para a gente considerar que o Taylorismo não seria nenhum modo de produção prático, mas sim uma ideia, né, uma teoria que foi praticada de fato pelo Ford mesmo, que foi aquele que teve essa força maior. Meus amores, tem alguma questão específica que vocês gostariam que eu fizesse? A quarta questão da 49. 49? Mas está em agronomia, será? Agricultura, aliás. Dê para nós aí, André, por favor. Aliás, nem é preciso não, porque aqui já só é um mapa, né? Brasil, estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar. Onde é que você vai ter uma concentração maior de terras familiares diante do Brasil? Maior número de estabelecimentos? Em que regiões brasileiras? O maior número de estabelecimentos é da familiar. Não entendi como é que é. Deixa pra lá. Onde é que está mais concentrado, meus amores? Acredito que no Nordeste. Nordeste, Sudeste e Sul, né? O Norte ainda está pouco expandido, né?
Sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados no cartograma, é correto afirmar. O que vocês marcariam aí, gente? O que vocês marcariam como correto? Olha, eu gostaria de marcar C, só que, tipo assim, essa parte do barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio não fez muito sentido para mim, não. Mas quando eu digo assim, na letra C, a agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio. A agricultura não familiar, ela é praticada por empresas, certo? Concordam? Não, pode até que uma família gerar uma empresa, mas ela não familiar no sentido de que ela é uma agricultura, que ela não atende, não sei se vocês lembram, a gente falou aqui, o que é uma agricultura familiar? Vamos só revisar. O que é necessário para que eu classifique um tipo de cultivo como familiar? Bom, tem que ser produzido. As principais pessoas que trabalham no local tem que ser da família, enquanto pode ter um ou outro assalariado, mas não muito. No máximo E, 2, né? e a família que ela transporta até o local onde será vendido e vai ser vendido pela própria família. Pronto. E não pode passar de quantos módulos rurais? Acho que era 12? Não, 4. Até 4 módulos fiscais, viu? Então, dependendo da região. Então, a propriedade familiar. Então, a propriedade não familiar, uma empresa, por exemplo, e tudo mais, ela é uma barreira ao agronegócio ou ela que fomenta o agronegócio? Entendem a diferença de visão? É justamente a empresa não familiar que ela fomenta o agronegócio, entende? Ela não é que ela não forma barreira, é o contrário, ela é que estimula, né, o agronegócio. A empresa não familiar. Ok? Então, pode a letra C? Não. E aí, o que vocês marcariam então? Se não é letra C, Letra B? Eu marcaria de B. bola. Perfeito. Agricultura familiar que utiliza de uma extensão de terra menor que a agricultura não familiar. Tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno. Letra B de bola. Perfeito? Dúvidas? Não. Então, vamos lá então. Próxima questão. E aí, meus amores, próxima questão. Me diga uma coisa, vocês fizeram essas questões? Já sentiu? Eu não fiz. Porque se vocês já sentiu, eu não fiz, aí eu vou escolher umas questões que eu acho importantes e aí eu dou um tempo para vocês fazerem e aí nós corrigimos, né? Agora, assim, eu fiz, né? Eu tô achando assim meio estranho, né? Vocês fizeram essas questões de fato? Ou vocês estão programando para domingo depois do Fantástico? Depois do Fantástico não, mas ainda não fiz. Na segunda-feira, depois da tela quente, né? Que é para ser mais, como eu posso dizer, gerar um impacto maior. Vamos começar com essa primeira aqui, ó. Que é a primeira e a 10ª, que inclusive um aluno hoje escolheu essa 10ª aqui, ó. Elas são do mesmo tema, tá bom? E aí a gente já faz logo uma delas e eu explico para vocês. Questão 10 é a primeira. Então, o que vocês marcariam na primeira questão aí? Dê uma lida com calma. Quem não assistiu a aula de ontem à noite, gente, de ontem à tarde para noite, é bom assistir, tá gravado na plataforma, tá? Eu estava falando hoje com o Expedito e com os meninos que vieram aqui, que ontem, né, eu ia fazer questões e hoje eu tinha um programado que eu ia terminar o assunto aqui nas turmas. Quando eu cheguei do trabalho ontem, 12, 1 hora em casa, eu disse assim, rapaz,
eu acho que eu vou terminar esse assunto logo hoje. Aí eu preparei os slides, inclusive você pode baixar, tá na aula de gravada de ontem, tá? E vou terminar esse assunto logo hoje, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Meu amigo, tem turma aqui que tem 6 alunos hoje, tem 5 alunos. Já imaginou se eu fosse ter esse conteúdo? E pelo menos a plataforma ficou gravado e Deus está dando a segunda chance para a pessoa que não assistiu a aula ontem assistir, né? E aí hoje eu fiz só questões, então, tipo, hoje, sábado, não fiz só revisão. Mas graças a Deus, Deus me abençoou que eu terminasse hoje, entendeu? Então, não deixe de assistir lá, que tá gravado, viu? Letra D, concorda, gente? Eu marquei D. Vamos lá, ó. Vocês lembram daquela discussão que nós tivemos, Ana Luísa, sobre a questão da reforma agrária, que eu falei que o número de vítimas ou assassinados não é uma demanda suficiente para uma reforma agrária de grande magnitude? Não lembram disso? Que eu perguntei quantas pessoas morrem no campo por conflitos e tudo mais. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: toda vida é importante, né? A gente está falando do ponto de vista de demanda, né? Pensa comigo, hoje, por exemplo, os dados que nós temos hoje é o suficiente para a gente ter um lockdown, por exemplo, com morte por Covid? Os números nos encaminham a um lockdown no momento? Não. Não, porque, né? Agora é claro que quem perde hoje, mesmo que seja uma morte no estado, aquela pessoa que morreu pode ser tudo para alguém. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é que os números, eles embasam as decisões. Então, quando a gente fala de reforma agrária, a gente pensa que existe no campo uma demanda muito alta, e não há essa demanda muito alta, mas há uma demanda. Observem que, né, em 2003 nós tivemos 73 pessoas que morreram em conflitos no campo, e em 2017 nós tivemos 70. E se você observar, ó, o governo do PT, ele foi gerando um conflito menor. Quando a Dilma foi impeachmentada, né, que aconteceu, salvo engano, em 2014 para 2015, o que foi que aconteceu com o número de assassinatos e conflitos no campo? Claro que eu estou falando de conflitos que culminaram nesses conflitos em alguns assassinatos. O que aconteceu quando o Temer assumiu de lá para cá? Aumentou. É aquilo que a gente tem um questionamento a fazer. Será então que existe uma demanda ou os movimentos ficaram políticos, entende? Então, é uma pergunta que tem que ser respondida. Mas o que é que nós precisamos para responder essa pergunta? Realizar um censo agropecuário. É importantíssimo fazer isso no Brasil, mas se a gente não está conseguindo nem fazer o de 2020, né? Imagina, avalie o agropecuário. Porque são os dados que mostram as demandas e as políticas públicas, elas são alicerçadas em cima de demandas. Não há como trabalhar às cegas, tá? Então, qual seria a região que você teria mais conflitos e, portanto, mais assassinatos de trabalhadores rurais? Qual seria a região? Centro-Oeste? No norte. No norte. Por que o norte, gente? Porque o norte tem mais atores de conflitos. Vocês lembram que no campo você tem os atores de conflitos? O grileiro, né, o fazendeiro, a madeireira. E no norte entra o indígena e a madeireira, que é muito forte. Então você tem mais atores. E quando você tem mais atores, você tem mais briga, mais disputa e, consequentemente, tem mais conflitos. Onde, por exemplo, no sudeste, no centro-oeste e sul, o indígena ele não é um ator tão veemente na disputa pela terra. Já no norte, sim. Então, como o norte tem uma diversidade maior, ele passa a ter mais conflitos. Então, você pega o mapa, inclusive que já foi cobrado no Enem, esse mapa, a maior parte dos conflitos acontece na região nordeste e norte do país. Tudo bem, gente? Por que então não pode ser a letra B? Por que não pode ser ela? Ou seria a letra D, né? Vocês marcaram D. Então eu pergunto por que não poderia ser a letra B? Eu acho meio exagerada dizer que é entre herdeiros. Herdeiro é um ator, gente? De briga no É, campo? mas eu acho que não é tão agravante assim quanto o indígena ou a madeireira. Mas ele não vai brigar a terra com outro, né? Com outro agricultor. Ele vai brigar entre si, né? Morre o pai deixa uma terra, tem 15 pessoas para que herdaram a terra. A briga é familiar, não é uma briga que disputa dessa terra com outro proprietário. É uma disputa pela divisão da terra.
Não sei se vocês estão entendendo. Quando a gente falou dos atores, a gente está falando daqueles que constituem o campo e que brigam entre si, que é o grileiro, que é um personagem, um ator, né, importante. É o fazendeiro, que é um ator importante. É a madeireira, a empresa madeireira, que é um fator importante. Entendeu? Então, todos são atores. E a briga de herdeiro não é uma briga entre atores. É uma briga familiar por um terreno. Entende o que eu estou dizendo? Ficou claro o que eu falei? Ficou assim. Então, resposta letra D. A disputa pela terra, grileiro, um personagem, contra poceiro, outro personagem, na expansão das monoculturas e de projetos de exploração mineral e madeireira. Então, os atores aqui, ó, da região norte. Então, resposta letra D. Se você pegar aqui a questão 10ª, ó, ela trabalha o mesmo tema. O que vocês marcariam aqui na questão 10? Vamos lá? Eu vou ler aqui conflitos no campo, tá? Alguém lê para mim, por favor, essa parte, depois eu dou um tempo para vocês lerem os itens, para ficar tudo numa tela só. Alguém lê, por favor? Ok. Conflitos no campo deixam 59 mortos e violência é a maior em 13 anos. Em 2016, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas em todo o país. O índice é o mais alto desde 2003, quando 71 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Em 2015, havia sido 50 assassinatos, 14 a mais que no ano anterior. O estado de Roraima ocupa o topo da lista dos mais violentos, vindo em seguida Maranhão e Pará. Sobre o conteúdo apresentado no texto e o modo como as propriedades rurais estão distribuídas pelo território brasileiro, é correto afirmar que a estrutura fundiária do país. E aí, o que vocês marcariam? Acho que C. E aí, concordam? C. Então, a resposta é letra C. Aqui você já tem, ó, não a questão dos atores, mas a culpa na concentração de renda, ó, tá vendo? Muita terra concentrada, aqueles que necessitam não conseguem, né, ter acesso à terra, então você vai ter, consequentemente, né, uma demanda muito maior. Vamos mudar um pouquinho a temática, vamos falar de produtos, né, com outra perspectiva. Questão 16, vamos lá? Quando der 12, 15, eu mudo para indústria. Eu marcaria A. Eu também E aí? marcaria. Letra A. Concorda, gente?
Você está falando de veneno, corresponde ao uso de veneno, né? E como é que você utiliza veneno na agricultura e por quê? Agrotóxico para eliminar as pragas como pulgões, entre outras coisas. Perfeito. Olha só como essa questão já foi cobrada no Enem, ó. Só para vocês verem aqui um paralelo interessante. Questão 6 aí, ó. Dá uma olhadinha rapidinho aí. Mesma temática. Letra E, uso de agrotóxico. Tá vendo aí? Temática, né? Parecida sendo cobrada aí. Podemos ir para a indústria? Sim. E aí é importante vocês, né, estudarem, gente, para no sábado a revisão render um pouco mais. A gente pode aprofundar alguns temas e tal. Fazer um bom simulado na terça. Só voltar aqui. É interessante agora que eu estou vendo que a capa do capítulo ele traz já a Revolução 4.0, né? Que afetou tanto a indústria como a agropecuária também. Deixa eu colocar lá nos exercícios propostos. Querem começar respondendo alguma questão ou mantém a mesma perspectiva? Mantém a mesma perspectiva. Vamos fazer a questão 6, gente. Vamos lá, questão 6 aqui. Falar um pouquinho sobre a aula de ontem, né? Letra A. E aí? Concordam? Eu acho que é a letra C. Se for essa questão, eu acho que é a letra B. Vamos lá, gente. O que é o cartel? Alguém sabe me explicar? Quando vendedores do mesmo produto começam a tabelar o preço. Você tem várias empresas de um mesmo ramo, por exemplo, várias empresas que vendem gás de cozinha, por exemplo, ou várias empresas que vendem impostos, né, combustível, imposto de gasolina, por exemplo. Aí essas empresas, né, fazem combinações para manter o preço, normalmente mais elevado. Então, tu imagina que o cara compra um gás a R$ 30, aí ele teria uma margem de lucro aí, venderia por 50. Aí eles se reúnem a outras empresas e decidem eles colocar R$ 80 de gás de cozinha. E aí você termina obrigando o consumidor a comprar um gás mais caro, né? Porque ou ele compra numa empresa ou em outra. Então ele vai ter que ser obrigado a fazer isso. Isso é crime. É o que trata o texto na definição, na letra A. Não. E aí, pense mais um pouquinho. Olha, como diz que é controlar grande parte do mercado consumidor, eu acredito que é a Trust, né? Por isso que eu escolhi essa questão, gente. Pessoal, o trust, ele acontece quando você
Por exemplo, uma empresa, ela vende carne e ela compra de um fornecedor. Aí essa empresa decide, está no setor secundário, no setor terciário, que é o de venda, ela decide montar a própria estrutura para corte de carne e preparo para venda. De repente, ela já cria o gado para o corte e para a venda final. Certo? Ela domina as etapas do processo produtivo. Entendeu o que eu estou dizendo? Ó? Olha só o que diz aqui no livro de vocês mesmos. Ixi, eu nem gravei a página. Alguém lê para mim, por favor, que truxa, para explicar novamente. Foi questionado aí no chat. Ó. Ué, será que eu passei? Acho que é aqui antes, né? Lê alguém, por favor, que truxa. Eu até pedi na aula para ler, mas eu queria reforçar aqui com vocês. Bora lá? Deixa eu ler. Trush é constituída por várias empresas do mesmo setor que se fundem e formam uma dinâmica organização financeira, com a finalidade de controlar e dominar o mercado, suprimindo a livre concorrência. As combinações financeiras permitem que ações de diversas empresas se concentrem nas mãos de um grupo apto a tomar decisões. Tais fusões são controladas por leis antitrustes em todos os países. No Brasil, são analisadas pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, exemplo, a General Electric. Perfeito. Vamos ler agora a holding para diferenciar, por favor. Holding é uma empresa criada para controlar as atividades de outras indústrias. É uma ação estratégica entre empresas de um mesmo setor, as quais têm o objetivo de atingir, com menores investimentos, um maior mercado consumidor. Como exemplo, pode-se citar o caso da Volkswagen e da Ford, que na década de 1980 formaram a Autolatina para gerenciar trocas de componentes entre as fábricas. Dessa associação surgiram automóveis híbridos com peças compartilhadas entre modelos de suas montadoras. As transnacionais agem dessa forma para controlar suas subsidiárias em diferentes países. Exemplos: Autolatina e Petrobras. E aí, qual é a diferença entre holding e trust? Bom, eu diria que holding está bem mais voltado para a questão administrativa das empresas. Como você até falou, deu um exemplo na aula de tarde do Silvio Santos, que ele tem várias empresas. O que ele faz? Ele cria uma empresa holding que vai que vai orientar cada uma das empresas e a holding vai só passar um resumo do que acontece para ele. Então, ó, no caso, o que vai acontecer, né, gente? Normalmente o trust, ele vai ter uma característica interessante, que é justamente fazer o quê? Né? Ele vai controlar todo o setor do mercado, eliminando como assim dizer, os intermediários. No exemplo que eu dei anteriormente, né, se eu vendo carne, por exemplo, eu vou ter que comprar a carne do fornecedor. Essa carne foi preparada por um fornecedor, que comprou essa carne de um fazendeiro. Então tem todo o processo aí, que vai consumindo, desde da produção inicial do extrativismo até a venda final, certo? A pergunta que eu faço para vocês é, nesse caso, portanto, né, o que deve chamar a nossa atenção? O cara, ele vai eliminar todos os intermediários, do setor primário até o setor terciário. Por que ele faria isso? Por que ao invés de ele comprar a carne do fornecedor, ele começa a fabricar a própria carne? E depois criar o gado. Então ele cria o gado, processa a carne e vende. Ele controla todo o setor. Sai mais barato no final das contas. E ele elimina o lucro que seria destinado, gente, seria destinado ao fornecedor.
todo o lucro passa para ele, entendeu? E aí ele vai controlando, vai administrando e vai fomentando isso aí. Entenderam o que eu estou dizendo? Ele vai monopolizando, ele vai controlando todos os setores do mercado. Então, os trusts, eles são associações de empresas, né, que vão surgindo a partir de funções de várias empresas. Então, eu compro a empresa do fornecedor, depois eu compro a fazenda do fornecedor, tornando-se sócios nisso aí, tá bom? Então, nesse caso aí, qual seria a resposta correta, adequada àquele item ali? Seria letra A, letra B ou letra C? O que vocês marcariam? Deixa eu voltar para a questão, só um segundo. Qual é a página aí, gente? Questão 6, né? Pronto, deixa eu voltar aqui. E aí, qual seria a resposta? Tinha umas perguntas aqui no chat, mas eu não sei se o senhor já respondeu ou não com o que o senhor disse. Deixa eu ver aqui. Porque eu fico na tela compartilhada, né? Olha aí, rapaz. Truste, controle do processo, controle do mercado. Deixa eu colocar aqui o áudiozinho para vocês aqui. Talvez o cara explique melhor do que eu. Vocês fazem isso aqui, do Bernoulli? É bom, gente, eu gosto. Parei, deixa eu... Só um minutinho, eu vacilei aqui. É porque eu tenho que compartilhar. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, Não. então? É porque eu compartilhei errado, quer ver? Ó? Deixa eu só voltar aqui, só um segundinho. Porque tem que ligar o áudio, peraí. Vocês fazem uso dessas questões quando estão estudando, gente? Ou não? Agora vai sair o áudio, quer ver? Depende, tem vezes que eu esqueço, tem vezes que não. Estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Questão da Universidade Estadual do Ceará, a associação que se dá entre empresas que eram concorrentes e que se tornaram sócias, passando a controlar grande parte do mercado consumidor, promovendo a diminuição da concorrência, é conhecida como gabarito letra C, truste. Mas por que não pode ser um cartel? Uma confusão muito grande em relação ao cartel aí no caso, né? É porque no cartel nós não temos a sociedade estabelecida. O cartel ocorre quando simplesmente empresas decidem combinar preços sobre a venda de um determinado produto comum às duas, né? É uma forma de controle dos preços e, consequentemente, de controle do mercado consumidor sem que ocorra a formação de uma sociedade. Então por que não pode ser o holding? Porque o holding é configurado quando várias empresas se unem. Mais uma vez, seríamos a união. Ok, então poderia ser. Só que uma delas se torna responsável pela administração das demais, a partir da compra de ações, e não foi abordado esse item na questão. Portanto, essa definição é super pertinente, né? A definição da questão, a um truste. Gabarito, letra C. Pronto. Vocês entenderam aí a diferença que ele coloca? Ou não? Entendi. Basicamente, gente, a diferença é o seguinte, que ele vai colocar. É muito parecido o que pode acontecer no truste com a holding. O problema é que a holding é a empresa, então pessoa jurídica, que vai administrar um grupo de empresas. O André ontem lembrou bem que eu falei do caso do Silvio Santos, que ele tem a holding, certo? O Pedro aí é YouTube, ele já olha para o número de visualizações, né? Ou seja, significa que nem quem está aqui assistiu isso aí quando está fazendo as questões, né? Não é não, Pedro? Eu vou olhar de novo depois das visualizações para ver se vocês estão assistindo. Essa aqui não, logicamente, vocês já... A Palmina aqui são rápidas, viu? São ligeiros. Peraí, tem uma coisa estranha. Deixa eu só concluir aqui o pensamento. Então, eu citei um exemplo ontem, foi, André, do caso do Silvio Santos, que ele vai ter a Jequiti, vai ter o baú,
e tudo mais. Só que nesse caso, se você pegar, por exemplo, o SBT, Jequiti, são ramos totalmente diferentes. Não são do mesmo ramo. Aí o que ele faz? Ele faz uma holding, que é uma empresa que vai administrar um grupo de empresas que ele possui. Então, essa empresa ela é feita com fins administrativos. Ah, tá errado então. Gabarito, tá? E aí ele vai fazer o quê? Uma empresa para administrar um grupo. Isso é diferente do exemplo que eu dei, que o cara tem a carne, ele tem a fabricação da carne e ele passa a ser o vendedor. Então, eles estão no mesmo setor. E ainda tem um agravante, são sócios. Por exemplo, hoje você pegar as montadoras, você vai ter, né, o caso, por exemplo, da Fiat, que é dono da Ferrari e é dono da Jeep. Então, o que eles fazem? Eles formam uma holding para administrar esse grupo. Mas essa junção, eles chamam de truste. Por que eles vão chamar lá de truste? Porque eles eram antigamente sócias e passaram a se unir, formando um monopólio. O que eles tomam cuidado é para não competir entre si. Tipo, ele não vai fabricar um carro da Jeep para competir diretamente com o carro da Jeep, ou da Fiat para construir diretamente com o carro da Fiat. Ele não vai concorrer entre si. Ele não vai botar uma Ferrari para concorrer com a Fiat, porque a Ferrari era para um público específico, a Fiat é para um público específico e a Jeep é para um público específico. Mas elas se tornam sócias. E esse truste que é formado monta uma holding. Então, existe uma relação. Por que eles montam uma holding? Porque uma delas vai se tornar administradora de todo o grupo. Que, no caso, quem administra é a Fiat. Que passa a ser a holding no sentido de administração de todo o grupo. Ou a General Motors, por exemplo, que tem a Chevrolet e vários outros grupos. Me fiz entender? Entenderam, meus amores? Entendi. Então, aqui você tem empresas sócias e para administrar essa empresa sócia, que tiver falando de administração na Bolsa de Valores, seria holding. Mas eu estou falando só da junção, é o truste. Perfeito? Meus amores, nós encerramos por aqui. No sábado nós vamos revisar mais uma vez. Dá para dar uma lida, eu sei que amanhã tem um simulado de outra área, vocês não vão estudar a minha matéria, logicamente, eu sei disso, mas dê uma olhadinha depois, viu, no material à tarde, quem sabe amanhã à tarde ou amanhã à noite, para que no sábado você possa fazer bastante perguntas. Combinado? Combinado. Pois, amores, um abraço, tá? E tudo de bom para vocês.